No capítulo 9 de Mateus, ele retrata um momento da história de Jesus que eu posso dizer que foi um momento muito produtivo da história de Jesus. Ele estava voltando de Genezaré. Ele havia, no capítulo, mais especificamente nos capítulos anteriores, ele havia feito alguns milagres. Em Genezaré ele havia expulsado uma legião de demônios de um homem que havia sido aprisionado por essa legião de demônios durante alguns anos. Esse homem era tratado como um morto-vivo, ficava acorrentado em um cemitério. Então Jesus, quando chega diante desse homem, ele olha para esse homem e ele expulsa os demônios, e além de expulsar os demônios, ele restaura essa vida. Mas esses demônios olham para Jesus e pedem que não sejam importunados. Jesus fala: vão para onde vocês quiserem. Eles destroem, uma manada de porcos ali, um grupo de porcos. É uma vara, né? De porcos é vara, né? Manada não é o coletivo de porcos. Eles destroem aquele grupo de porcos ali, gerando um prejuízo financeiro para algumas pessoas, e aquelas pessoas tiram o foco do milagre e começam a olhar para as finanças e expulsam Jesus daquela região. Aquele homem quer seguir Jesus, mas Jesus diz: não, fique e cuide daqueles que aqui estão. E por fim, aquele homem acaba evangelizando toda a região de Decápolis, que eram 10 cidades que ficavam naquela região, que são salvas porque Jesus salvou uma alma. Uma alma pode ser muito mais importante do que a gente imagina. Eu lembro de uma história que eu vi de um pregador que pregou para uma multidão, e ele era um pregador muito bem sucedido, e naquela multidão de milhares de pessoas, uma pessoa apenas se converteu. Ele acreditou que naquele momento ele tinha tido um fiasco no seu trabalho missionário, mas aquele foi um dos maiores pregadores da história, converteu milhões e milhões de pessoas ao Evangelho. Então, na verdade, quando Jesus ele vai a Genezaré, parece que ele vai com o propósito só de libertar aquele homem, e a liberdade que ele dá àquele homem traz liberdade a milhões e milhões de pessoas. Por isso, por menores que sejam os milagres de Jesus, eles podem ser grandes o suficiente para transformar multidões, para transformar vidas que não seriam alcançadas de outra forma a não ser pela sua. Por isso, se Jesus está te chamando para levar a mensagem dele, leve, porque com certeza ele tem pessoas que só podem ser alcançadas por você, pessoas que só podem ser tocadas pelo seu exemplo e pela sua história. Por isso, nunca, jamais ouvide ou deixe de fazer aquilo que Jesus pediu que você faça. Então Jesus sai de Genezaré, atravessa para o outro lado, e ele chegando em Cafarnaum, uma multidão recebe, ele entra na casa, e quando ele entra na casa ali para receber a multidão, pregando a multidão, pelo telhado desce um paralítico. Aquele paralítico é colocado na presença de Jesus. Ele tinha quatro bons amigos. Você não precisa ter uma multidão de amigos, mas se você tiver alguns amigos bons, você estará tranquilo. E se esses amigos forem amigos de Jesus, então melhor ainda. E quando aquele paralítico é colocado na presença de Jesus, Jesus olha para aquele paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus e os escribas que ali estavam dizem: olha, blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecado. Jesus, conhecendo o que ia aos seus corações, olha para eles e diz o seguinte: é mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Todos ficam atônitos. Então Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse homem: filho, levanta, toma teu leito e anda. E aquele homem sai andando ali, as pessoas ficam atônitas, ficam impressionadas, porque ali havia sido manifesto não só a liberdade de uma doença, não só a liberdade do aprisionamento físico, mas a liberdade espiritual. Jesus estava mostrando que o Filho do Homem tem poder para te libertar em todas as áreas da sua vida. Mas a história continua, e nós vemos que na sequência Jesus olha para um homem muito simples, mas que tinha um significado muito importante para a sociedade da época, um coletor de impostos chamado Levi. Jesus passa por ele e diz assim: ei você, vem comigo. E é interessante que naquela época as pessoas odiavam os coletores de impostos. As pessoas daquela região não gostavam basicamente porque os coletores de impostos eram as pessoas que pegavam o dinheiro para sustentar o reino que as estavam subjugando. Levi Mateus, era um homem conhecido por ser subordinado a Roma,
por coletar impostos e prejudicar o povo de Israel. Ninguém gostava de Levi e Mateus, mas Jesus olha para aquele homem rejeitado, abandonado e engraçado. Se nós estudarmos a história, nós vamos ver que de todos os discípulos, Levi e Mateus era aquele que mais se importava com o judaísmo e o que mais queria impressionar os judeus. Mesmo sendo coletor de impostos, ele foi o discípulo que escreveu o livro dedicado a ensinar quem era Jesus para os judeus. Nosso irmão Diogo trouxe aqui uma reflexão muito interessante na nossa escola sabatina sobre o quão triste e ruim é ser rejeitado. Mas Mateus, mesmo sendo rejeitado, dedicou sua vida e seu ministério para salvar aqueles que os rejeitavam. Jesus olha para aquele homem naquela situação e diz para ele: vem comigo, porque eu tenho um caminho melhor para você. Então Levi, sem pensar duas vezes, se levanta e segue Jesus. Eles entram para almoçar e ali estava Levi, haviam alguns pecadores, algumas pessoas de má reputação, e então os escribas e fariseus questionam e dizem: por que este que se diz o Messias come com pecadores e publicanos, come com coletor de impostos? Qual é o problema dele? Então Jesus diz: o médico não veio para os que estão sãos, o médico vem para quem está doente. Eu estou aqui exatamente por eles, exatamente para eles. Por isso eu não sei quem é você, eu não sei se eu estou falando com alguém em casa que possa estar passando por isso, mas eu queria dizer para você, de pecador para pecador, Jesus veio por nós. Jesus veio por você, Jesus veio por mim, foi exatamente por nós. E talvez você pode olhar para mim e falar assim: não, mas você não sabe o que eu já fiz, e nem quão longe eu já fui. E eu vou ser sincero para você, para mim não importa quão longe você foi, porque no dia em que você se arrepender, Jesus vai lançar os seus pecados no fundo do mar, e nem Ele mais vai lembrar do que você fez. Jesus olha para Levi e Mateus e fala: para mim não importa quanto dinheiro você passou para Roma, para mim não importa quantas vezes você prejudicou as outras pessoas, importa para mim o que você vai fazer a partir do momento em que eu disser para você: vem e segue-me. Levi e Mateus o seguiu, e Jesus agora confronta os líderes da época para defender pessoas como eu e como você, pessoas pecadoras que não eram aceitas pela sociedade comum, pela sociedade da época, pelos poderosos da época. Então Jesus é interrogado agora pelos fariseus e em seguida ele é interrogado pelos discípulos de João Batista, seu primo. Eles dizem: nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam. Qual é o problema deles? Então Jesus olha para eles e diz: é normal fazer jejum enquanto há festa? Haverá dias depois que o noivo for embora, em que vocês vão ter a oportunidade de jejuar, mas agora é hora de comemorar. Você vai fazer jejum no meio de um casamento? No meio de uma festa? Então as pessoas que estavam ali olham para Jesus e os fariseus começam a interpelar Jesus mais fortemente. E é exatamente nesse ponto que eu quero parar e meditar nos próximos minutos que se seguem. Jesus estava na frente dos fariseus. Interessante que haviam, como na nossa época, nosso irmão colocou ali, que hoje em dia há dissensões políticas, né? Quem é de um lado não gosta de quem é do outro lado. E é interessante que no final das contas nós estamos todos no mesmo barco. Se ele afundar, todo mundo morre afogado. Mas é interessante que naquela época também haviam dissensões políticas, haviam vários grupos. E um dos grupos que tinha grande poder social e poder de influência eram os fariseus. Historicamente, alguns estudiosos defendem que os fariseus se inspiraram no exemplo de Daniel e seus amigos na Babilônia. E quando voltaram do cativeiro babilônico, eles tiveram a seguinte ideia: vamos criar um grupo que zele pela moral e os bons costumes do povo de Israel. Por quê? Porque toda vez que a gente peca, a gente sofre. Então, se a gente cuidar disso, nós não sofremos mais. Então os fariseus e os escribas eram como os fiscais dos bons costumes. Eles ficavam observando se as pessoas estavam fazendo as coisas certo. E é interessante que durante um bom tempo, e vamos ser sinceros, observar a ação dos outros não é nada muito louvável. Mas se você observar internamente quais são os seus costumes e se eles precisam ser refinados, isso é muito positivo, isso é muito produtivo. E é interessante que, do ponto de vista essencial, a visão de fazer as coisas certas é boa. Entretanto, no meio do caminho, os fariseus se perderam. Eles começaram a focar nos atos e esqueceram do motivo, esqueceram da razão. Isso é tão sério que quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo.
E o véu existia exatamente para eles não terem contato com a glória de Deus que estava dentro do templo. E ninguém em Israel morreu no dia em que o véu se rasgou, porque a glória de Deus já não estava mais no templo. Eles continuavam sacrificando ovelhas, mas Deus não estava lá. Eles continuavam agindo da maneira correta, mas Deus não estava lá. Eles continuavam guardando os mandamentos, mas eles não faziam mais por Deus, eles faziam por si mesmos. Eles faziam para si mesmos. Eles faziam para provar que eram bons e que eram honestos. Então agora eles começam a questionar Jesus, porque Jesus não agia de acordo com os costumes deles, e não com os costumes de Deus, porque os costumes de Deus são maiores do que os costumes dos homens. E eles começam a questionar Jesus, e no meio desse questionamento, e agora eu vou voltar de novo lá, que eu gostei muito da reflexão do Diogo, eu vou carregar essa reflexão comigo. Eles questionando Jesus ali, eles, além de o questionarem, eles também o afrontavam. Jesus era afrontado, Jesus era desrespeitado por eles. E vamos ser sinceros, como disse o nosso irmão Diogo, se você for num lugar onde as pessoas te desrespeitam, te afrontam, você vai voltar lá? Se as pessoas daquele grupo não gostam de você, você vai se misturar com essas pessoas mais para quê? Você vai embora, não é assim que funciona? É basicamente isso. Só que agora eu convido você a pegar sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Verso 18. O comecinho do verso 18, perdão, ele é uma... Essa ideia de dividir a Bíblia em versos, ela é boa e às vezes é ruim, porque ela perde um pouco a questão do contexto. Mas o comecinho do verso 18 é o final do 17. Jesus, ele ainda estava debatendo ali com os fiscais dos bons costumes, e aí o verso 18 fala assim, ó: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Jesus ainda estava discutindo com os líderes, ele tinha há pouco tempo sido afrontado pelos fariseus e escribas, e aí de repente chega o chefe da sinagoga. A sinagoga era um ambiente de reunião social e espiritual. O líder da sinagoga, ele era uma pessoa que tinha poderes cívicos e religiosos. O líder da sinagoga fazia casamento, ele julgava pequenas ações. O líder da sinagoga também era fariseu, e um fariseu muito influente, porque os fariseus da época, eles iam à sinagoga para adorar, eles iam à sinagoga para louvar, mas na sinagoga tinha um fariseu, que era um fariseu mais experiente, mais respeitado e de bom nome, que era o coordenador de tudo isso. Então Jesus estava ali, tendo um problema com aquela casta, e de repente chega um dos líderes deles. E falava ele ainda no verso 18, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Primeiro ponto que me chama a atenção. Ele não chega assim e fala: a minha filha está doente. Ele fala: minha filha acaba de morrer. Jesus estava tendo um problema com os fariseus, e um dos líderes dele chega, cai de joelho diante dele e fala: minha filha acabou de morrer. Vem, coloca a mão sobre ela e ela vai viver. Jesus tinha algumas coisas que ele poderia fazer, do meu ponto de vista. A primeira coisa que ele provavelmente poderia fazer é olhar para ele e dizer: vocês fariseus não acreditam em mim. O que eu posso fazer por você? A segunda coisa que ele poderia fazer era: lamento, mas ela já está morta. O que eu posso fazer? A terceira coisa que ele podia fazer era olhar para os fariseus, para os líderes da época, e até mesmo para Jairo, e dizer: está vendo? Vocês ficam falando mal de mim, me desrespeitando, me afrontando publicamente, e agora, de quem vocês estão precisando? Tá bom, eu vou com você, mas vai sabendo,
eu estou te ajudando. Jesus poderia ter tripudiado sobre a dor daquele homem. Jesus poderia ter espezinhado do sofrimento daquele homem. Jesus poderia ter zombado daquele homem. Poderia tê-lo rejeitado, poderia tê-lo negado, poderia tê-lo esquecido. E é o que provavelmente eu faria sendo ser humano e pecador como sou. Mas Jesus, mesmo sendo ser humano, como colocou muito bem o nosso irmão que hoje, ele era plenamente Deus, plenamente homem, mas ele era na natureza de Adão. E isso é interessante, é fantástico. Jesus não veio aqui para provar que você pode viver sem pecado, mas Ele veio para provar que mesmo sendo pecador, você pode ter acesso à salvação. Ele veio para ser bem melhor do que a gente, para provar que a gente tem alguém em quem nós podemos nos ancorar, alguém em quem nós podemos nos agarrar. Se uma âncora tivesse a força do meu braço, eu jamais confiaria que ela seguraria o barco parado no mar. Mas eu confio porque a âncora é muito mais forte do que eu. A âncora que me sustenta, a rocha que me sustenta é muito maior do que eu. Porque se fosse eu olharia para Jairo e diria: vá em paz, chore seu luto, porque vocês fariseus não acreditam em mim. Eu, no meu ímpeto de pecador, jamais me importaria com quem não se importa comigo. Mas Jesus olha para aquele homem em tamanha dor e sofrimento e diz: vamos. Simplesmente isso, verso 19. Vamos comigo, no verso 19. Ele diz assim: levantou-se Jesus e se foi com ele, e também os seus discípulos. É interessante, Jesus não disse nada. Jesus não disse nada. Isso aqui coloca claro duas questões para mim. Primeiro, se eu fosse Jairo, eu ia pensar: ele está levantando para ir embora da minha frente? Ele está levantando para ir embora comigo? O que ele está fazendo? Talvez tenha causado uma certa tensão nas pessoas ali, mas Jesus, ele se levanta, ele não faz nenhum questionamento, ele não faz nenhuma pergunta. E eu quero trazer aqui uma comparação, porque assim, você pode olhar para mim e falar: é claro que ele se levantou e claro que ele foi, era o chefe da sinagoga, era uma pessoa importante. Mas não, Jesus nunca se rendeu a títulos. Um dos nobres do rei chega para Jesus em um outro momento de sua história e diz assim: mestre, o meu filho está muito doente, venha e você tocará nele e ele será curado. E Jesus olha para aquele homem e diz: não, eu não vou. Aí o homem insiste, fala: por favor, vamos comigo. Jesus fala: vá em paz, seu filho está curado. Eu não sei por que Jesus não foi com aquele, Jesus foi com o Jairo, mas é interessante que Jesus nunca se preocupou com o título da pessoa que falava com ele. Ele não estava preocupado com as aparências. Jesus estava preocupado com a alma que estava ali à sua frente. Jesus levanta e vai com Jairo. Ele segue Jairo. E enquanto ele segue Jairo, nisso, verso 20, nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Verso 21, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O verso 20 e 21 me mostram algumas coisas. A primeira coisa: até esse momento, não havia nenhum relato de milagre em que Jesus havia realizado por alguém tocar nele. Você não tem aqui, até esse momento, ninguém que fala assim: eu vou tocar em Jesus e ser curado. Aí fica a pergunta, né? Por que será que essa mulher pensou nisso? Um dos pontos que eu levo em consideração é que a orla da roupa dos rabis da época, e até Jesus fala isso em Mateus capítulo 23, que os escribas e os fariseus alongavam a franja de suas roupas. Ela indicava a santidade do rabino. Então ela talvez tenha pensado assim: eu vou tocar na orla da roupa dele e a santidade dele vai me curar. Enfim, eu não sei o que passou na cabeça daquela mulher. Existem dois detalhes que eu posso dizer com certeza que estavam ligados nessa história e que são muito importantes para a compreensão desse milagre. A primeira coisa é que uma pessoa que sofria de fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Então, ela não podia participar de reuniões sociais. Então, se tivesse um grupo de pessoas em algum lugar, aquela pessoa não poderia estar. E Jesus estava ali sendo seguido por uma multidão. Então, aquela mulher tinha todos os motivos do mundo para não se apresentar na frente das pessoas e dizer: oi, Jesus, me cura. Porque ela poderia inclusive ser apedrejada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu imagino, é que talvez ela imaginasse que Jesus não ia querer curá-la, porque ela era uma mulher imunda. Ela se sentia pecadora, ela se sentia mal. Por quê? Porque ela achava que aquela doença era proveniente do pecado dela, proveniente da falta de fé dela. Então é bem possível que aquela mulher foi escondida até Jesus exatamente porque ela não queria ser rejeitada, como muitos de nós.
Não queremos ser rejeitados. Aquela mulher queria ir se esgueirando exatamente para não ser impedida de chegar a Jesus. Então, quando ela chega em Jesus e toca na roupa dele, e o milagre acontece, e a gente pode até falar um amém, né? Um glória a Deus, porque o milagre aconteceu. E ela levanta, e ela sente imediatamente que ela foi curada. E eu queria trazer alguns pontos históricos. Levítico capítulo 15 vai falar um pouquinho sobre questões de saúde. É interessante que uma pessoa que sofria de fluxo de sangue, ela não podia deitar na mesma cama que outra pessoa, então aquela mulher estava privada da convivência com seu esposo, isso se ela ainda tivesse esposo, porque ela estava 12 anos nessa situação. Ela tinha gastado tudo que ela tinha na mão dos médicos, e é interessante que a medicina da época de Jesus não era que nem a nossa aqui, que faz teste duplo cego randômico, randomizado, não tinha isso não. Na época de Jesus não tinha debate na mídia se vacina presta ou não presta. Não tinha isso. Na época de Jesus, a medicina, ela era esotérica. Era uma medicina esotérica. As pessoas falavam algum tipo de ação esotérica que você tinha que realizar e você tinha que confiar no médico. Inclusive, os fariseus tinham um problema enorme com os médicos, porque eles sabiam que tinha muito charlatão disfarçado de médico, ganhando dinheiro fácil das pessoas. E aquela mulher padecera 12 anos na mão de muitos médicos. Então, quando ela vem até Jesus, ela toca em Jesus, ela é curada. Ela foi curada fisicamente, mas ainda tinha muita coisa em questão. Então, no verso 22, diz assim: voltando-se Jesus, viu e disse: tem bom ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Outros evangelistas vão dar mais detalhes desse momento, mas eu queria só trabalhar rapidinho algumas questões com você. Primeiro, a mulher chegou doente, ela foi curada. Jesus sabia disso, porque ele mesmo olha e fala: alguém me tocou e eu senti sair virtude de mim. Então, o primeiro ponto é que aquela mulher estava doente e foi curada. Jesus sabia por que razão Jesus tinha que se preocupar em falar que aquela mulher foi curada. Quando ele olha para trás e ele diz assim: alguém me curou, e aquela mulher aparece, outros evangelistas dizem que aquela mulher, Lucas e Marcos, dizem que aquela mulher apareceu tremendo. Porque ao tocar em um rabino, ela tornou ele imundo. Quem fosse tocado por aquela mulher, de acordo com Levítico capítulo 15, você pode ler na sua casa depois com calma, era considerado imundo até a tarde. Por ter tocado em Jesus, agora o rabino seria imundo e ela poderia ser apedrejada. Então ela vem a Jesus tremendo, Jesus olha para ela e fala assim: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vá em paz. E aqui Mateus coloca que ele fala: tenha bom ânimo, anime-se. Jesus ali estava dizendo para as pessoas o seguinte: primeiro ponto, essa mulher que não podia mais participar de reuniões sociais, agora ela pode, porque ela está curada de seu sofrimento e de sua dor. Se ela ainda estivesse com seu marido, ela diria: não precisa mais dormir no sofá, pode voltar a deitar abraçadinho com a sua esposa, porque ela está curada. Se ela, que há 12 anos provavelmente não podia pegar seus filhos no colo, Jesus disse assim: vocês, filhinhos, sentem no colo da sua mãe, aproveitem, porque ela está curada de seu sofrimento e sua dor. Jesus disse para suas amigas, eu e vocês, que há muito tempo estão excluindo ela das rodas sociais, dos eventos, dos chás, podem recebê-la novamente. Jesus não curou aquela mulher só no aspecto físico, Jesus curou aquela mulher no aspecto psicológico, tirou a culpa de suas costas. Jesus curou ela no aspecto social, colocou ela em rodas sociais novamente. Jesus curou ela no aspecto espiritual, porque ela bem provavelmente já acreditava que não tinha mais fé. Então Jesus olha para ela e fala: a tua fé. Ele não fala o meu manto, ele fala: a tua fé te curou. Ele estava dizendo para mim e para você o seguinte: se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda para tocar só no dedinho do pé de Jesus, já é suficiente para a transformação acontecer na sua vida. Mas você precisa ter fé, precisa sair do seu lugar, enfrentar as dificuldades e tocar em Jesus com fé. Não tocar em Jesus
achando que se você merecer, Ele vai dar. Eu vou te falar uma coisa, sinceramente, nunca peça nada a Deus achando que você merece ou não, porque você nunca merece. Nós nunca merecemos nada de Deus. Tudo que recebemos dele vem por meio de uma coisa chamada graça. E ali Jesus manifestou a graça dele. Ele olhou para aquela mulher, para aquela multidão, para aquelas pessoas e disse: você está livre para sempre desse mal que te aprisiona. Quando Jesus é tocado por aquela mulher, eu imagino Jairo agora, doutor da lei, conhecedor dos textos. Eu imagino a cabeça de Jairo. Jesus foi tocado agora por uma mulher com fluxo de sangue. Ele ficaria imundo até o fim da tarde. Ele vai tocar na minha filha? Vamos atualizar um pouquinho. Digamos que Jesus tivesse contato ali com alguém com Covid antes da gente ter, um paliativo ali para tratar a Covid. Se eu sou Jairo, eu ia olhar e falar: Jesus, você tem máscara, álcool em gel, e se possível, ao fazer o milagre, mantenha o distanciamento social. Jesus confessou publicamente que não podia mais curar a filha de Jairo. Do ponto de vista teológico ali, do ponto de vista sanitário, Jesus não tinha mais condição de atender a filha de Jairo. Mas mesmo assim, e agora as pessoas, eu imagino que algum amigo de Jairo, veja, aqui o Mateus ele não comenta, mas Marcos e Lucas vão comentar com um pouco mais de detalhe, depois você pode investigar. Se eu não me engano, está no capítulo 5 de Marcos, essa história. E ela também está no capítulo 8 de Lucas. Você pode investigar com calma na sua casa. Mas lá em Lucas fala que uma pessoa chega para Jairo e fala: para de importunar o mestre, a menina já está morta. Isso Jairo já sabia, porque quando ele chega na presença de Jesus, ele já chega falando que estava morta. Eu acho que esse amigo já chega ali falando assim: cara, Jesus tocou numa mulher com fluxo de sangue, deixa quieto isso aí, porque vai piorar a situação. Então Jesus olha para Jairo e diz: não tema crer somente. Jesus estava provando ali para mim e para você que não existem barreiras para que Ele possa alcançar você, para que Ele possa transformar a sua vida. Não existem barreiras. Não existem barreiras mesmo. Não importa onde você está, o que você fez, quem você é, não importa. Jesus pode te alcançar exatamente aí onde você está. O braço dele pode estender o suficiente para pegar você no fundo desse poço e te trazer de volta. Te trazer para cima. Fazer você respirar de novo. Jesus estava olhando para Jairo e dizendo: fica tranquilo, fica tranquilo. Eu sei que o poço é fundo, mas o meu braço é grande. Então Jesus segue com Jairo. E agora nós já estamos caminhando para a reta final da história do nosso sermão. Quando ele chegou à casa do dirigente, verso 23, à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada e disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. É claro que entrar num velório fazendo piada é algo de péssimo tom. E quando Jesus fala que a menina está dormindo, soou como uma piada. As pessoas falam: qual é o problema dele? A gente está num velório, todo mundo sofrendo, e agora ele chega com essa conversa. Jesus olha para aquela menina já sem vida. Verso 25. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão, e ele tinha tocado a mulher com fluxo de sangue. Para mim parece que Jesus estava dizendo para Jairo assim: Jairo, chega de tradição, chega de método, agora é confiança total. Fé, Jairo, é colocar o pé sem ver o chão. Fé é você acreditar que dá para andar em cima da água. Fé é acreditar que Jesus pode fazer o que todo mundo diz que ninguém mais pode. Porque segundo a tradição, Jairo tinha todos os motivos para não querer que Jesus tocasse na menina. Segundo o conhecimento de Jairo, ele tinha todos os motivos do mundo para não acreditar no poder de Jesus para curar. Segundo
a sua experiência, que não era pouca, ele tinha todos os motivos do mundo para nem procurar Jesus. Depois que a pessoa morreu, você vai procurar para quê? Quando minha avó morreu, eram 9 horas da noite ela morreu. Isso foi no ano de 2013. Minha avó que me criou, tinha um carinho. Tenho, até hoje, espero em breve a encontrarei, quando ela se levantar na manhã da ressurreição, no dia em que Jesus voltar, porque ela, graças a Deus, descansou na fé do retorno de Jesus Cristo. Mas naquele dia em que ela descansou, era umas 9 horas da noite, a gente ficou ali nos preparativos, já era quase 2 horas da manhã, chegou um amigo e falou, liga para o pastor. Eu falei, são 2 horas da manhã. Ele falou, mas a sua avó morreu, é um momento muito especial. Eu falei, mas o velório é amanhã, 3 horas da tarde. Quer dizer, o enterro, 3 horas da tarde, amanhã, eu tinha parente para chegar de outros estados e tal. Ele falou, cara, mas tem que ligar para o pastor. Eu acabei não ligando. Eu fui ligar para o pastor 8 horas da manhã do outro dia, que eu achei que não era justo interromper o sono dele, por algo que já estava definido. Minha avó não ia voltar mais. Era o que a minha experiência dizia. Ela realmente não voltou. E Jairo poderia ter pensado a mesma coisa. Eu não sei como é que estava a cabeça de Jairo, mas Jesus estava falando ali, ei, não existe barreira para mim. Não existe barreira para mim. Eu queria falar com você, não sei se aí em casa eu estou falando com alguém nesse sentido. Você que é mãe e seu filho já afundou nas drogas e está preso numa cadeia agora e você acha que não tem mais esperança para ele, não existe barreira para Jesus. Você que está casado e o seu casamento está acabando e você acha que não tem mais salvação, não existe barreira para Jesus. Você que está vivendo uma doença terminal, talvez você está num hospital agora, deitado numa cama de hospital, assistindo essa mensagem. Eu queria dizer para você, não tem barreira para Jesus. Nada, nem ninguém pode interromper a ação de Jesus na minha e na sua vida. Agindo Deus, quem poderá impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Ele mesmo disse para Marta e Maria, depois de 4 dias que Lázaro estava morto, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra. E agora eu pergunto para vocês, saindo um pouco dessa história, para a gente caminhar para a reta final do sermão. Por que será que Jesus esperou 4 dias para ir visitar Lázaro? E quando ele foi, já sabia que Lázaro tinha morrido, viu? Porque falaram, vamos lá ver Lázaro. Ele falou, Lázaro dorme. Mas se está dormindo, está tudo bem. Ele falou, não, peraí, deixa eu explicar para vocês. Ele está dormindo o sono da morte. Jesus esperou 4 dias, porque 4 dias era o tempo que os fariseus acreditavam que uma pessoa podia ressuscitar. Depois de 4 dias não ressuscitava mais. Então Jesus esperou toda a tradição ser rompida, toda a crença humana ser rompida. Jesus chegou nos 45 do segundo tempo, naquela hora que acha que ninguém mais pode fazer nada. E aí Jesus olha para Lázaro e fala, Lázaro, vem para fora. Alguns teólogos acreditam inclusive que se ele não fala Lázaro, o cemitério tinha virado uma festa. E eu digo para você em nome de Jesus que hoje o lugar mais alegre do mundo é o campo de futebol. Mas no dia que Jesus voltar vai ser o cemitério. O cemitério vai ser o lugar da maior festa do universo no dia em que Jesus voltar, porque de lá vão resplandecer o poder e a glória de Deus para trazer à vida pessoas que se foram, pessoas que nós amamos, pessoas das quais nós sentimos falta, e nós seremos reconciliados, nós nos encontraremos, e é fantástico, Paulo fala que nós nos encontraremos com aqueles que se foram nos ares. Acho que Jesus não vai deixar a coisa acontecer aqui no plano terrestre para não estragar a surpresa. Quando a gente chegar lá no céu, você encontrar aquela pessoa por quem você derramou uma lágrima dolorida, porque a pior lágrima que você pode derramar é a lágrima que você derrama por alguém que se foi e não vai voltar. E aí quando nós estivermos lá nos ares, e essas pessoas vierem para nós, e nós olharmos olho no olho de Jesus, e nós sabermos que Jesus não veio nesse mundo para mostrar para a gente que a gente podia viver sem pecado, mas para mostrar que mesmo sendo pecador, a gente podia participar dessa festa fantástica, que a gente podia participar desse momento especial, esse momento fantástico, que vai ser marcado na eternidade, e vai ser gravado nas palmas das mãos de Jesus. Lá ele vai deixar gravado, que um dia ele ressuscitou a filha de Jairo, que ele ressuscitou Lázaro, e que Ele ressuscitou hoje, em nome de Jesus, a tua fé. Que Ele chamou você de volta e falou, filho, filha,
Eu não sei quem é você, e talvez no meio da pandemia você tenha perdido pessoas, você tenha perdido esperança, você tenha perdido a fé. Você nem quer mais frequentar a igreja, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que hoje Ele está aqui para ressuscitar a fé de muitos de nós. Para dizer para nós que ainda existe esperança. E que pela graça de Jesus Cristo, a nossa fé será erguida se nós simplesmente tocarmos em Jesus. Quando eu era criança, adolescente, é claro que isso não faz muito tempo, eu frequentava a escola adventista, e o hino que a gente mais cantava era o melhor lugar do mundo. Não sei se vocês já ouviram. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E a gente tirava sarro, né? Nós éramos crianças, adolescentes, e sabe como é que é adolescente, né? Ninguém segura. E a gente falava, gente, se desligar esse som, ele toca o melhor lugar do mundo sozinho. E a música O Melhor Lugar do Mundo, ela diz assim, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança, né? Traz alívio ao sofredor. É isso, né? Tocou tanto e eu até me confundo. Mas aí já é mais por conta da idade, não por causa do hino. Mas brincadeiras à parte, quantas vezes depois de adulto, esse hino soou dentro da minha mente, esse louvor soou dentro da minha mente, me lembrando de que nos meus momentos de desespero, de luta, de dor, de sofrimento, aos pés do Salvador eu poderia renovar a minha esperança. E foi ali que aquela mulher de 12 anos, sofrendo, renovou a vida e a esperança dela, aos pés do Salvador. E foi ali que Jairo, perdendo uma filha de 12 anos, renovou a esperança dele aos pés do Salvador. Ambos, ao se lançarem aos pés do Salvador, tiveram renovadas a sua vida, a sua esperança e sua fé. O apelo dessa manhã é que não importa onde você está, você pode nesse momento se jogar aos pés do Salvador. Ele pode fazer algo maravilhoso por você. O meu convite é que você não resista e se lance aos pés do Salvador. Se lance aos pés de Jesus. Deixa Jesus transformar aquilo que você sabe que não pode mais. Deixa Jesus fazer o milagre que você acha que ninguém mais pode fazer. O Fábio vai cantar? Vai cantar? Esse Fábio é atacante mesmo. O cara é, na verdade, é meio de campo, né? O cara é craque mesmo. Enquanto ele canta, você não precisa ficar em pé, não precisa vir à frente. Mas eu convido você a orar silenciosamente, colocando a sua vida aos pés do Salvador. Se essa for a sua vontade, se esse for o seu desejo. Eu não estou dizendo para você que quando você colocar sua vida aos pés do Salvador, você nunca mais vai ter problema. É bem provável que aquela mulher do fluxo de sangue teve outra doença, e essa doença tirou a sua vida. Jesus não curou, ela morreu. Lázaro morreu de novo, e muitos outros que Jesus curou também morreram. Mas todos agora morreram confiantes de que a morte não era mais o fim. Nem a morte física, e muito menos a morte espiritual, porque Jesus veio para que todo aquele que nele tocar tenha renovada a sua esperança e a sua vida espiritual. Que Deus nos abençoe. Enquanto o Fábio canta, eu faço esse convite e ao final nós vamos orar. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem galileu, dos milagres que ele fizera
fizera no nome de Deus. Se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes eu acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar.